Eu assisti um filme recentemente, da época ali, 1950, no início de 1950, em que uma mulher é expulsa de casa pelo pai porque ela engravidou e o namorado, o noivo, abandonou ela grávida e ele não aceita ela grávida dentro de casa, expulsa ela de casa, depois separa ela da irmã, fala para a irmã que ela sumiu, que ela desapareceu, as duas irmãs ficam separadas a vida inteira por conta da mentira desse pai, desse machismo do pai, e a outra mulher que casa, que, enfim, tem um relacionamento com um homem que não deixa ela trabalhar, ela tem um sonho de ser pianista e ele não deixa porque ela tem que cuidar da casa. Se você for pianista, quem que vai cuidar da casa, quem que vai cuidar do filho? Então isso é real, gente, isso tá na nossa realidade, isso tá na nossa história de vida e a gente precisa repensar. Existe um movimento social acontecendo aí na internet sobre essa questão do feminino, da mulher que tem que estar no feminino, porque se ela não está no feminino, ela está cansada, e aí para isso ela tem que se submeter ao masculino, porque é o masculino que lidera, e no casamento ela tem que acabar sendo submissa ao marido e fazer porque é ele que lidera, ele que escolhe, se ela está liderando ela fica cansada e ela não pode liderar de jeito nenhum. E enfim, e tem a esposa troféu, né? Enfim, para mim tudo isso é usurpação de uma teoria que é muito maravilhosa, uma forma de manutenção desse machismo, porque se nós somos adultos, tanto homens quanto mulheres, eu posso tanto exercer o lado feminino da personalidade, claro que o feminino está mais aparente aqui, está na frente, é claro, né? Eu sou identificada como mulher, eu me identifico como mulher, eu sou feminina, mas eu também tenho masculino, eu também tenho o meu lado masculino, isso vem aí da filosofia oriental, yin e yang, masculino e feminino, todos nós temos os dois na personalidade, e isso na vida prática, a gente pode pensar em casais saudáveis, em que a mulher tem o direito de trabalhar, de construir aquilo que quer construir na vida dela, ter a profissão dela e ao mesmo tempo cuidar dos filhos, cuidar da casa, colocar dinheiro em casa e ter tempo para descansar. E os homens também, eles podem trabalhar, eles podem ter o poder, podem ter a liderança deles, também podem cuidar de casa, podem cuidar dos filhos, podem colocar essa parte feminina desse autocuidado na vida deles, porque é necessário, porque senão vira uma dependência em que a mulher, se ela não desenvolve o masculino, só o homem que vai exercer essa parte masculina dela, e ela pode virar até um peso para a vida desse homem, porque ela não tem a independência dela, ela não vai em busca dos sonhos dela, ela está sempre dependendo na sombra desse homem, o que é muito comum se a gente for pensar aí na época dos nossos avós. As mulheres nem podiam trabalhar direito, não podiam fazer nada, então já tem uma evolução muito grande acontecendo e esse olhar para esse feminino acaba fazendo a gente retroceder coletivamente. E também imagina os homens que não desenvolvem o feminino deles e eles não dão conta nem de ir a um médico sozinho, nem de tomar um banho, de tomar um remédio, de comer a própria comida, porque sempre precisa de uma mulher ali para fazer isso para ele. Não é saudável. Estou falando aqui de pessoas adultas, de seres humanos adultos que são independentes e autônomos e que sabem viver sozinhos. Nós mulheres já alcançamos muito espaço na vida, né? Em lugares de poder, a gente vê muitas mulheres nesse lugar, mas ainda existe muita repressão e a gente tem que estar ali cuidando desse lugar para não se deixar, para a gente não deixar que a gente seja oprimida novamente. E claro, concordo que precisamos deixar o nosso feminino de lado para alcançar esse espaço, porque o feminino é renegado, é colocado para a sombra, é colocado como inferior, como menos, mas tem uma transformação acontecendo. As mulheres estão resgatando o próprio feminino, as mulheres estão resgatando. Eu vi recentemente uma matéria falando que a próxima luta do feminismo de mulheres negras seria lutar pelo direito ao autocuidado, porque acabou que a mulher ficou muito sobrecarregada, ela tem que cuidar da casa, dos filhos e trabalhar e colocar dinheiro dentro de casa. Então tem um movimento acontecendo e a gente tem o direito de trabalhar, de ser independente financeiramente, de correr atrás dos nossos sonhos, de destacar profissionalmente e também de cuidar da casa, cuidar do relacionamento, do casamento. Tanto homens quanto mulheres podem fazer essas duas coisas, porque tanto homens quanto mulheres têm feminino e masculino na personalidade. E eu estou relendo o livro que se chama Mulheres que Correm com os Lobos, ele é famoso, e eu queria ler uma parte aqui para vocês sobre a questão do feminino em profundidade. O que é esse feminino em profundidade mesmo? Porque realmente a gente renegou isso, mas a gente pode resgatar isso e manter o nosso lugar de mulheres que podem fazer aquilo que quiserem fazer,
de ter a sua independência, de trabalhar e colocar as suas ideias, os seus projetos no mundo, de mostrar a sua inteligência para o mundo. Então a gente pode viver as duas coisas. E dentro de casa também ter um bom relacionamento, um relacionamento com equilíbrio saudável entre homens e mulheres com respeito, ninguém oprimindo ninguém, ninguém querendo ter poder sobre ninguém. A mulher não quer ter poder sobre o homem não quer ter poder sobre a mulher, porque quando a relação se torna uma relação de poder em que um está por cima e o outro está por baixo, não tem amor aí, como diz Jung, onde tem poder, não tem amor. Nesse tipo de disputa de poder na relação faz muito mal para a pessoa, porque ela não pode viver a potencialidade dela. A que está oprimida não pode viver a potencialidade dela. Então, seja o homem ou seja a mulher, porque existem casos também de mulheres que oprimem os homens, oprimem o masculino. Então, eu queria ler aqui para vocês o que é esse feminino, né? Já que as pessoas estão retrocedendo coletivamente, falando nesse resgate do feminino a partir para poder a mulher ser submissa ao homem, se submeter ao homem. Então, eu vou ler aqui para vocês o que é esse feminino, esse verdadeiro feminino em profundidade, que eu li aqui no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Quando as mulheres reafirmam seu relacionamento com a natureza selvagem, elas recebem o dom de dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia, uma visionária, um oráculo, uma inspiradora, uma intuitiva, uma criadora, uma inventora e uma ouvinte que guia, sugere e estimula uma vida vibrante nos mundos interior e exterior. Quando as mulheres estão com a mulher selvagem, a realidade desse relacionamento transparece nelas. Não importa o que aconteça. Essa instrutora, mãe e mentora selvagem dá sustentação às suas vidas interior e exterior. Ou seja, essa mulher com profundidade é aquela que dá sustentação à vida interior, que aceita os próprios sentimentos, que aceita vulnerabilidades, que tem essa questão com autocuidado, tem esse lado sábio, quando vai desenvolvendo a sabedoria no decorrer da vida, tem esse lado intuitivo, tem esse lado criativo, tem tudo isso dentro, essa inventora, dentro desse feminino. E tem mais coisa que eu quero ler aqui nesse livro para vocês, que fala assim, ó. A mulher selvagem abre canais através das mulheres. Se elas estiverem reprimidas, ela luta para erguê-las. Se elas forem livres, ela é livre. Felizmente, por mais que seja humilhada, ela sempre volta à posição natural. Por mais que seja proibida, silenciada, podada, enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa, louca e de outros depreciativos, ela volta à superfície das mulheres, de tal forma que mesmo a mulher mais tranquila, mais contida, guarda um canto secreto para a mulher selvagem. Mesmo a mulher mais reprimida, mesmo a mulher presa com a máxima segurança reserva um lugar para o seu self, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade e ela poderá escapar. Bom, gente, feminino em profundidade, ele é muito poderoso, ele é muito rico, ele é muito transformador, ele é muito curador, ele é muito, enfim, a percepção da vida, a percepção da realidade, a sabedoria que se desenvolve, é muito profundo tudo isso. E uma mulher que realmente desenvolve tudo isso, que realmente entende essa força e essa potência que existe dentro dela, muito dificilmente ela vai aceitar ser oprimida por um homem, por um marido que não vai deixar ela viver a potência feminina dela, a potência da mulher que ela é. Então, aqui eu não estou falando de você ser... Ninguém precisa oprimir ninguém. A mulher não precisa oprimir o homem, não precisa oprimir o homem não precisa oprimir a mulher. Ambos são adultos, ambos são seres humanos, ambos têm o direito de existir, ambos têm o direito de se realizar, de realizar seus sonhos, seus projetos, ao mesmo tempo se casarem, se amarem, construírem uma vida juntos, terem seus filhos, desenvolver a autonomia e a individualidade de cada um, a autenticidade de cada um. Então, sem que nenhum passe por cima do outro, sem que você tenha que se submeter e se sentir inferior, ou não pode fazer isso, não pode fazer aquilo porque é mulher, então mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Olha, nós fazemos aquilo que a nossa consciência nos permite fazer. Bom senso, nós mulheres também podemos ter. A gente sabe o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Todas nós sabemos, eu não preciso de outra pessoa para me dizer isso. Quando você é adulta, quando você é madura, você sabe o que você pode fazer, o que você...
E você arca com as consequências da sua atitude. Você não precisa de um marido, pai do seu lado para dizer para você o que você deve ou não fazer, o que você pode ou não fazer. Assim como também você não precisa ser mãe, né, esposa do seu marido para ficar falando para ele o que ele pode ou deve fazer. Ambos se amam e se respeitam como homens e mulheres adultos, autônomos, independentes e que escolhem dividir a vida juntos, sem ninguém ser submisso ou oprimido por ninguém, tendo amor nessa relação e não poder. Porque senão você fica naquela de eu sou a esposa troféu desse marido aqui que provavelmente tem um machismo muito forte, e aí o dia que você envelhece ele te troca por outra mulher porque ele gosta da mulher mais jovem, ele não gosta da mulher mais velha, e enfim, ele vai te falando o que você pode, o que você não pode fazer, você vai perdendo a sua naturalidade, você vai perdendo quem você é para agradar esse homem, e nisso você pode ir adoecendo por dentro, você pode ir se matando por dentro, matando toda essa potencialidade que existe dentro de você para agradar esse homem, que na verdade é um homem que é machista e que está reprimindo aí toda a sua potencialidade, não deixando você ser quem você nasceu para ser. Então, e também o contrário, né? Quando mulheres fazem isso com os homens, mas numa sociedade patriarcal é muito mais comum a gente ver isso acontecendo de homens com mulheres. Então, nós mulheres fazemos isso com a gente mesma, né? Nós mesmas nos auto-reprimimos, nós mesmas nos auto-julgamos, julgamos umas às outras, competimos, não aceitamos os comportamentos umas das outras quando é algo que a gente não aceita em nós mesmos. Às vezes a gente vê no outro, não aceita aquilo, tem que ser de um jeito tal, perfeita, aquela mulher perfeita da sociedade. Então, pensa sobre isso. É uma coisa que a gente precisa evoluir muito coletivamente. Um beijo e até mais.